Olá, meu nome é Juliana da Mata. E eu sou Felipe Miranda. Nós somos os fundadores do projeto Mulheres que Conquistam, que hoje já está com mais de 172 mil fãs na fanpage e mais de 8.200 mulheres na comunidade secreta e milhares de outras recebendo nossas dicas por e-mail. Nessa série de vídeos, nós vamos responder às 7 maiores dúvidas das mulheres em relação aos homens. Também vamos te ensinar como encontrar, conquistar e manter o companheiro ideal. E o erro fatal que você pode estar cometendo nesse exato momento, que é a razão pela qual você ainda não está vivendo com o homem dos seus sonhos. Sim, eu sei o que você deve estar pensando agora. Isso parece muito bom para ser verdade, né? Eu também estaria pensando dessa maneira e eu ficaria com o pé atrás se eu não tivesse provas das milhares de mulheres que já atingiram sucesso na vida amorosa fora do Brasil, através dessas técnicas que estamos prestes a te ensinar. E por que você deveria nos ouvir? Nós desenvolvemos todo o nosso conhecimento participando de treinamentos internacionais incríveis, que foram elaborados pelos maiores e mais renomados experts de relacionamento do mundo. O que vamos te ensinar não foi inventado, foi testado e é comprovado que funciona, pois é baseado no comportamento humano e nas diferenças entre a mentalidade masculina e a feminina. Você entendendo isso, dá para você usar ao seu favor para conseguir não somente um relacionamento, mas tudo o que você quiser na sua vida. E assim, parar de cometer os mesmos erros e finalmente atrair a pessoa que você merece. Apesar de eu já ter sucesso na minha vida amorosa, não foi sempre assim. Eu já estive no seu lugar, eu já passei pelas mesmas coisas que você provavelmente está passando agora. Eu lembro que meu pedido de ano novo era sempre o mesmo. Encontrar um companheiro que gostasse de mim de verdade e me completasse. Mas como você, eu também cometi os mesmos erros que me faziam atrair o cara errado, e quando eu atraí o cara certo, eu não sabia como me comportar no relacionamento e acabava perdendo essa pessoa, ficando completamente frustrada e confusa, sem saber o que eu devia fazer. Mas eu percebi que tinha alguma coisa no meu comportamento que funcionava muito bem, algo que eu fazia naturalmente, mesmo sendo tímida. Eu percebi que eu era muito boa na parte de atrair a pessoa, mas descobri que para manter a pessoa, você tem que saber não só como atrair, mas também a maneira certa de se comportar para conseguir manter essa pessoa. Assim sendo, temos que aprender todas as etapas do relacionamento. E é por isso que a gente está fazendo esse trabalho. Cansamos de ver o quanto que a mulher sofre por não saber o que fazer quando o assunto é relacionamento. No Brasil não existe nada desse gênero. As únicas informações que estão disponíveis para as mulheres são as coisas que na maioria das vezes não funcionam. E a nossa maior motivação para estar realizando esse trabalho é que, como a gente mora longe há muito tempo, cada vez que nós vamos para o Brasil ficamos cada vez mais chocados e nos impressiona o quanto a mulher é banalizada na mídia de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E chegou a um ponto que a gente não consegue simplesmente ignorar e não fazer nada para tentar ajudar. A mídia só ensina a mulher a ser entretenimento, enfeite ou fazer alguma coisa bizarra ou vulgar para ser considerada bem-sucedida. Ninguém incentiva o público feminino a ser tudo o que elas podem ser, alcançar seus objetivos, sonhos e encontrar um parceiro ideal. E é por isso que estamos aqui, realmente querendo fazer a diferença na vida de cada uma de vocês. A gente descobriu uma maneira que nos possibilita de ajudar muitas mulheres ao mesmo tempo, para elas poderem ser tudo o que elas realmente podem ser, para passar por uma transformação completa na vida amorosa e na vida em geral. Mas isso nós vamos te contar um pouco mais para frente. Muitas mulheres já vêm nos acompanhando há algum tempo e já conhecem a nossa história. Mas, para vocês que não as conhecem, a Juliana vai te contar um pouquinho dessa nossa história. Como você pode perceber, nós não moramos no Brasil. Na verdade, moramos do outro lado do mundo, em Sydney, Austrália, há quase 9 anos. Por isso que temos o apelido de Casal Austrália. E a gente tem uma história bem única, na verdade. E toda vez que a gente começa a contar para alguém, as pessoas se surpreendem, porque parece aquelas histórias de filme, sabe? Todo mundo me pergunta como eu vim parar do outro lado do mundo. Bom,
Conheci o Felipe 15 dias antes dele vir para a Austrália, na academia em São Paulo. Ficamos 14 dias juntos e ele veio. Ficamos falando pelo telefone durante 1 ano e ele conseguiu me convencer a vir para a Austrália. Depois de 6 meses falando por telefone, pedi 3 bons motivos para eu me mudar para Sydney. E ele me deu 5 sem titubear. Pois é. Aí demorou mais 6 meses para eu conseguir juntar o dinheiro e vim. Antes de conhecer o Felipe, eu estava no 3º ano de francês, tinha planos de ir para a França porque eu fazia moda e estava quase me formando para virar estilista. Então eu queria continuar meus estudos nessa área, mas quando eu conheci o Felipe, tudo mudou. Depois de 6 meses conversando com ele pelo telefone, eu no Brasil, ele na Austrália, senti uma coisa muito forte me dizendo que aquele era realmente o meu caminho. Mesmo com todo mundo falando pra mim que eu era louca de largar tudo pra ir morar do outro lado do mundo, com um cara que eu fiquei durante 14 dias, eu sentia que se eu não fizesse aquilo, eu ia me arrepender pro resto da minha vida. Foi como se eu tivesse certeza que eu tava fazendo a coisa certa. Todo mundo que deve estar ouvindo agora deve estar pensando que eu tinha uma vida boa no Brasil, que tinha dinheiro, que tinha toda uma estrutura familiar. Mas não. Na verdade, quando eu tinha 12 anos, meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva aos 35 e eu tenho um irmão que na época tinha 10 anos. Eu trabalhava na loja de materiais de construção da minha mãe para ajudar e tudo foi muito difícil, muito trabalhoso. Mas minha mãe foi tão guerreira que conseguiu fazer com que nunca faltasse nada. Agora imagina a situação. Você é o braço direito da sua mãe e agora você tem que decidir entre arriscar e ir atrás do que você sente que é certo para você e ter que deixar sua mãe de uma certa forma sozinha ou ficar com ela e abrir mão do possível amor da sua vida. Imagina ter que tomar essa decisão. O que você faria no meu lugar? No meu caso eu tive sorte. Tinha conversado com a minha mãe sobre a ideia de eu ir para a Austrália e ela foi se aconselhar com uma velhinha, amiga da família que sempre me benzia desde pequena, e ela disse para minha mãe que se ela não me apoiasse e permitisse que eu viesse para a Austrália, ela iria estar cotando o meu destino. Então ela me ajudou. Mesmo sofrendo, ela não queria ser responsável por cotar o meu destino. E foi uma tortura. Os últimos 6 meses antes de vir pra cá realmente foi difícil, porque eu sempre encontrava ela chorando nos cantos e aquilo acabava comigo. Foi tão difícil que eu fui chorando do Brasil até a Austrália. 25 horas completamente em choque. E por que vocês acham que eu tô contando tudo isso pra vocês? Eu tô contando só pra vocês entenderem a importância que tem tomar as decisões mais difíceis que aparecem na sua vida. O propósito de eu te contar a minha história é te ajudar a compreender a importância de tomarmos decisões. Se você não tomar decisões críticas e radicais na sua vida, a coisa não avança. Você, eu, todo mundo sabe quais são as decisões difíceis que precisamos tomar na vida, para fazer o que temos que fazer para progredir. Por exemplo, sair de um relacionamento que não estava te levando a lugar nenhum, largar o cara errado, mudar de emprego. Entretanto, ficamos enrolando e achando que as coisas vão se resolver sozinhas ou vão desaparecer. Mas voltando à minha história, hoje em dia minha mãe é apaixonada pelo Felipe, tem ele como um filho, viu que tanto ela quanto eu tomamos a decisão certa. E sim, foi muito doloroso, doeu muito para tomar essa decisão. Não só porque eu tive que deixar minha família, amigos, carreira e o conforto que eu tinha em casa, mas também porque eu tive que me aventurar num país que eu ainda não falava a língua, não conhecia ninguém e com um cara que eu só tinha conhecido por 2 semanas. E uma das coisas que o Felipe me avisou antes de vir pra cá foi que a vida aqui não era nada fácil, pelo contrário. Se eu viesse pra cá, teria que estar disposta a trabalhar em subempregos que no Brasil eu nunca teria trabalhado antes. Mas como eu trabalhava desde os 12 anos, nunca tive medo de trabalho e estava disposta a tudo pra ficar com ele. Ou seja, felicidade tem um custo. Talvez seja o caminho mais difícil, mas uma coisa eu posso te garantir. Esse caminho fica muito mais fácil quando você sente que aquilo é o que você deveria estar fazendo. E aquilo é a coisa certa para você. Quando você sente que você não iria conseguir se contentar com nenhuma outra coisa. Por mais loucura que aquilo poderia parecer para quem estava olhando de fora. Às vezes tem decisões na vida que temos que tomar e somente quando você sai da sua zona de conforto e para de fazer tudo que você está acostumado a fazer, é aí que a mágica acontece. É aí que mora a felicidade. E tudo isso foi resultado de uma oportunidade que eu criei quando eu estava na academia. Tava lá treinando perna e ele estava lá esperando alguém sair do exame médico. E do nada veio uma voz na minha cabeça me falando que se eu não falasse com ele naquela hora, eu nunca mais ia falar. E na hora eu inventei uma dor na perna e comecei a reclamar e ele veio falar comigo. Ou seja, sabe quando tudo está te falando para você entrar em ação e você não entra? Quando tem aquela vozinha na sua cabeça tentando te empurrar para tomar uma atitude
e você não toma, o que acontece nessa hora? Você se sente frustrada, arrependida por não ter feito o que você estava sentindo naquela hora. E isso pode ter custado o amor da sua vida. A gente sabe que é muito complicado tomar atitude na hora certa, porque você tem que estar preparada para isso. E isso só acontece quando você está com a mentalidade certa. Por isso que nosso objetivo é ensinar mulheres como se transformar na pessoa que você precisa ser para tomar a atitude na hora certa, para finalmente atingir os objetivos na vida afetiva e ter a felicidade que você merece. Porque a gente acredita que nós estamos nesse mundo para evoluir e alcançar os nossos objetivos. E por isso sabemos que se a gente não tomar as atitudes que são desconfortáveis, nada acontece. Não tem evolução, pois a maioria das pessoas vive na zona de conforto, só indo sempre pelo lado mais fácil, esperando alguma coisa acontecer ao invés de criar oportunidades e fazer acontecer. Sempre a gente tem duas opções na vida. Uma é criar e a outra é esperar. Criar as oportunidades é difícil se você não sabe como. Você tem que se tornar a pessoa que consegue fazer isso. Se isso não é uma coisa natural para você. Para esperar, você não precisa fazer nada. Mas para criar, é só fazer alguma coisa. Quando você espera as coisas acontecerem, você tem que se contentar com o que vier. E isso é o mesmo que entregar a sua felicidade na mão de outra pessoa. Todo mundo fala que você tem que esperar pela pessoa certa, e isso envolve você esperar ser escolhida ao invés de escolher. Mas antigamente as mulheres não esperavam, era elas que escolhiam. Você pode estar pensando que você que escolhe com a ilusão dos sites de relacionamento, por exemplo. Mas eu tenho um segredo para te contar. Atração não é lógica, é emocional. E o que acontece quando você escolhe alguém através de um computador? Você está usando a lógica e se contentando com essa opção que acabou de aparecer ali na sua frente. Mas assim você corta todo aquele negócio emocional, toda aquela mágica e atração do começo, que é uma das coisas mais incríveis. Quando você olha uma pessoa e sente um negócio estranho que mexe com você. Aquela sensação que você tem quando você vê que a pessoa não é nem muito bonita, mas tem alguma coisa que te chama a atenção nela. Online você corta tudo isso. Você se limita a um leque muito pequeno de pessoas e não fica competente o suficiente para conseguir atrair pessoas sem a ajuda de sites de encontro. Sem contar que de 15 histórias de pessoas que se conheceram pela internet, normalmente uma dá certo e olha lá. Então é aí que a gente entra. Vamos te ensinar como encontrar e escolher as pessoas pessoalmente, cara a cara, sem precisar da ajuda daqueles serviços de namoro ou sites de relacionamento. Você pode fazer as coisas acontecerem muito mais rápido do que você imagina se você aprender o que fazer e ficar competente nessa área. Você vai se sentir confiante para tomar a atitude e criar as oportunidades que vão fazer toda a diferença na tua vida. Lembra que a gente falou que antigamente as mulheres escolhiam? Pois é. Lembra que elas passavam na frente do homem que as interessava, deixavam cair o lencinho e continuavam andando? Aí o homem pegava o lencinho, ia lá entregar para ela e começava uma conversa? E ele achava que ele que tinha feito aquilo, mas na verdade, quem escolheu foi ela. Não sei quando que as mulheres pararam de escolher os seus pretendentes e começaram a esperar, mas elas pararam. Existem várias maneiras de escolher sem que você pareça desesperada e sem que ele note. Dá para induzir uma situação de uma maneira bem simples, sofisticada e super elegante, que dá resultado. Mulheres são tão poderosas e decididas que conseguem tudo o que querem em várias áreas da vida. Por exemplo, você não vê uma mulher entrando numa loja de roupa esperando ser escolhida pela roupa, certo? Ela vai lá, prova várias, joga de lado as que não gostou e escolhe a melhor. Mas na vida amorosa, parecem que viraram outras pessoas. Por que não podemos ser assim no relacionamento também? Olha o meu caso como exemplo. Se eu não tivesse tomado atitude e criado uma oportunidade na hora certa, eu teria perdido o amor da minha vida. E quem escolheu ele fui eu, criando uma pequena oportunidade para ele se sentir mais à vontade para falar comigo. Bom, esse vídeo está ficando grande demais. Então, no próximo vídeo, nós vamos te ensinar o que você precisa saber para se tornar essa pessoa que consegue entrar em ação. Também vamos te ensinar as 4 condições para ter sucesso na sua vida afetiva. Mas, antes de mais nada, deixe um comentário aqui embaixo nos dizendo o que achou que você já viu até agora. Olá meninas de todas as idades, eu sou Terezinha Nhoato e estou aqui para falar do casal Austrália, da Juliana da Mata e do Felipe Miranda.
Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês sobre uma virtude que eu gosto muito neles. Eu admiro porque eles são altruístas, ou seja, eles gostam de ajudar outras pessoas. Eu mesma já fui ajudada muitas vezes por eles. E o outro ponto é que eles estão fazendo um trabalho muito cuidadoso, com muito zelo, para nos atender num assunto que é muito importante para nós mulheres, sejam de idade muito jovem, meia idade ou de uma idade mais avançada, que é o relacionamento amoroso, o relacionamento afetivo. Isso é um tema de muita relevância para nós, como eu já disse, em todas as idades, e sempre nós temos que buscar ajuda para vários aspectos da nossa vida, e por que não ter ajuda de outras pessoas para este tema também. Então, o que eu tenho para dizer também é que vocês sigam esses dois, porque eles são pessoas honestas, pessoas simples, pessoas felizes, e que estão aí fazendo esse trabalho maravilhoso para nos atender. Então fica aqui o meu afetuoso abraço a todas e não tenham medo, sigam-os tranquilamente, com muita tranquilidade. Eu os conheço e por isso mesmo eu posso falar isso para vocês. Tchau! Oi, eu sou Verônica Cronenberg. Eu conheci a Juliana D'Amato e o Felipe Miranda aqui em São Paulo. E pelo que eu conheço do trabalho deles, pela dedicação, competência que eles têm, eu tenho certeza que os treinamentos Segredos da Atração vai transformar muitas mulheres, elas vão se tornar poderosas, vão conquistar o que elas quiserem e vão se transformar na mulher que elas querem ser. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu não tenho dúvida que vocês são as pessoas certas para estar falando de relacionamento e de conquista. Abraços! Como ver a descrição de um vídeo? Tem vídeos que pode pedir para você ver a descrição dele, como esse aqui, por exemplo. É só você abaixar. Logo abaixo vai ter inscrever-se, vai ter gostei, não gostei e sobre. Clicando em sobre, você vai vir aqui em mostrar mais. Aqui vai aparecer todas as informações do vídeo. Então, quando alguém pedir para você clicar na descrição do vídeo e ver as informações, esse é o procedimento. Logo em seguida, temos aqui compartilhar, para você ver aonde você vai compartilhar o vídeo, qual a rede social você vai escolher, e adicionar a, esta opção para adicionar a favoritos. Clicando em adicionar a e vídeos favoritos, você adiciona um vídeo a favoritos.